Eu sou a irmã Martina, aqui da Abadia Beneditina de Santa Walburga, na Baviera, Alemanha, e eu proponho começar com vocês hoje uma série de encontros sobre liberdade e fé. Eu queria basear esses encontros curtos, cada um deles, em valores que nós, aqui na nossa vida monástica, na nossa vida no mosteiro, temos e naturalmente cultivamos como essenciais, e que, no entanto, são valores tão simples e tão básicos do cristianismo que eles podem e devem ajudar também as pessoas que vivem no mundo e que querem, de alguma forma, intensificar ou fazer mais autêntica a sua vida cristã. Deus, nós cremos, criou cada um de nós e, portanto, Ele tem para cada um de nós, seja onde nós estivermos, uma missão, uma vocação. Ou no mosteiro, ou na família, ou no trabalho, na ciência, na escola, no hospital, onde quer que seja, Deus nos chama constantemente à santidade. A santidade não é, como muita gente hoje pensa, ter visões extraordinárias e fazer coisas grandiosas. Não, a santidade é simplesmente a correspondência a esse amor que Deus mesmo, em primeiro lugar, tem por nós. Os santos são pessoas com defeitos. Os santos são pessoas que precisam constantemente se arrepender, que precisam constantemente recomeçar. E o que distingue os santos é justamente essa fidelidade. Até o fim da vida, procurar da melhor forma possível, com sinceridade de coração e com total entrega de vida, responder dentro das suas circunstâncias, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto, a esse amor que Deus oferece a nós. Aqui atrás de mim a gente vê essa tapeçaria tão bonita feita por uma das nossas irmãs velhinhas, que mostra Jesus na cruz, e essa imagem sempre nos lembra que Deus veio até nós. Ele é que se faz alcançável, Ele é que se fez homem e que sofreu e que conheceu os sofrimentos da vida, as dificuldades da vida e acabou morrendo, enfim, numa morte tão cruel para depois ressuscitar e dizer a gente que essas dificuldades e esse sofrimento da vida não são a última palavra, não são tudo, são apenas um caminho para chegar até a alegria perfeita, até a vida eterna, até o amor de Deus. O Papa Francisco nos lembra sempre que Deus nunca se cansa de nós é que nos cansamos dele. Ele está sempre lá, em qualquer época, em qualquer tempo, dentro de quaisquer sofrimentos e dificuldades. A gente é que geralmente pelos nossos próprios erros e também pelas dificuldades da vida acaba achando que ele não existe, ou que se ele existe ele não se lembra de mim, ou que o que ele pede é impossível de eu fazer. Mas nada disso é verdade, o Papa nos diz. Deus está muito mais perto de nós do que nós mesmos reconhecemos ou enxergamos. Ele está lá dentro do nosso coração, lá dentro da nossa vida, lá naquele interior nosso que às vezes mais sofre e mais dificuldades tem. Lá Deus está, e está junto conosco sempre e nos chama sempre até a hora da morte a simplesmente corresponder a esse amor dele. É preciso então que a gente viva esse amor. A gente tome tempo, e esses tempos agora da pandemia talvez sejam propícios para isso. A gente tome tempo para de alguma forma olhar melhor, enxergar melhor esse amor que Deus tem por nós e tentar, da forma imperfeita que a gente consegue fazer, não isso importa para Deus, tentar corresponder a esse amor. Eu queria começar assim. São Bento, sua beneditina, diz no prólogo da sua regra uma frase assim: antes de começar qualquer boa obra, nós devemos pedir a bênção de Deus. A frase parece tão banal, tão simples, e, no entanto, é tão profunda e tão importante. Vou pensar nela durante um momento. Antes de começar qualquer boa obra. Veja bem, quando São Bento diz antes de começar qualquer boa obra, ele está automaticamente implicando que nós podemos e devemos, nós mesmos, começarmos, planejarmos e ter intenções com relação à nossa própria vida. Essa ideia que muitas pessoas fazem do cristianismo, de que o cristão deve ser passivo, não fazer nada, esperar que Deus faça tudo por ele. Essa ideia não como perigosa.
nós cristãos temos e afirmamos fortemente a liberdade individual de cada um de nós. Deus é que me deu essa liberdade. Deus me deu capacidade, racionalidade, Deus me deu talentos, Deus me deu a experiência da vida, Deus me deu uma série de circunstâncias e uma série de ajudas pelas quais eu posso e devo tocar para frente a minha própria vida. Ter os meus planos, ter os meus desejos, ter as minhas, enfim, tomar as minhas decisões, ver o que é melhor nesse caso, naquele caso. Deus de mim isso? Obviamente que sim. São Paulo diz em uma das suas cartas, Cristo vive em mim. Ele não diz Cristo vive por mim. Em mim, junto comigo. Deus está lá junto comigo. Mas eu continuo sendo uma personalidade. Nós cristãos não cremos, por exemplo, na reencarnação. Eu serei eu mesmo, com corpo e alma, para sempre, na eternidade, onde quer que eu esteja depois da morte. Eu, com a minha personalidade, eu, a minha pessoa. É essa pessoa que Deus ama, é essa pessoa que Deus chama. E, portanto, Ele deseja que eu livremente, eu mesma, corresponda a esse seu amor. Isso é muito importante da gente relembrar constantemente. A vida do cristão tem que ser sempre uma vida de liberdade, uma vida racional, uma vida que simplesmente toma as suas próprias decisões de acordo com aquilo que ele conhece, que ele pensa, que ele viveu, que ele experimentou. Nunca a vida do cristão pode ser uma vida passiva, uma vida morta, uma vida deprimida, uma vida triste. Muito pelo contrário, até aqui no mosteiro, nós temos as nossas regras, nós obedecemos a nossa superiora, mas sou eu mesma que fiz os meus votos, porque eu quis. Inclusive a cerimônia dos votos inclui eu mesma lendo o que eu mesma com a minha mão escrevi, que são as promessas dos meus votos. Assim, casamento também. Tudo aquilo que a gente faz na vida sem liberdade não pode ser depois atribuído a gente. Eu não tenho responsabilidade sobre aquilo que eu fiz forçada. Tudo no cristianismo, todos os sacramentos, todos os passos que a gente toma, devem ser feitos a partir da nossa liberdade. Isso implica, obviamente, em responsabilidade, como insistia tanto o Papa João Paulo II, e em compromisso, como diz o Papa Francisco. Eu fiz algo livre, então tomar responsabilidade e ter compromisso com aquilo que eu fiz. Não posso abandonar aquilo. Mas é preciso que essa liberdade plena esteja lá no início de qualquer coisa que eu começo, de qualquer coisa que eu quero empreender. São Bento, portanto, diz, antes de começar qualquer obra boa, antes de fazer aquilo que você, dentro das circunstâncias, acha que eu pensei, eu meditei, ou até talvez um conselho, pode ser uma coisa técnica, pode ser uma coisa moral, pode ser qualquer coisa. Simplesmente, antes de começar o dia, eu penso, vejo, organizo o meu tempo, o que é melhor fazer, o que não é, o que seria bom aqui mais inteligente, o que seria mais racional. A nossa vida tem que ter esse aspecto de independência, de liberdade, de eu mesma tomar conta e ser responsável por aquilo que eu mesma, como pessoa adulta, faço. As circunstâncias. É claro que existem muitas coisas que eu não posso mudar, que não dependem de mim, mas dentro dessas minhas circunstâncias, eu tenho que ser responsável pelas minhas próprias ações e pelas minhas próprias decisões. Mas então vem a segunda parte daquilo que São Bento diz. É só isso? Para aí? Basta que eu tenha agido de forma racional e de forma livre para que aquilo que eu fiz seja bom? É verdadeiro a gente dizer que tudo que eu fiz livremente é bom? A gente sabe que não é assim. A gente que tem mais um pouco de experiência da vida, que já tem um pouco mais de idade como eu, sabe que mesmo aquelas coisas que a gente fez livremente e com responsabilidade e racionalmente, quantas vezes elas dão errado, quantas vezes a gente hesita, quantas vezes por defeitos nossos as coisas não acabam bem,
Quantas vezes a gente acaba desistindo, a gente acaba, enfim, se cansando do trabalho que aquilo dá, ou quantas vezes a gente teve a melhor das intenções e, no entanto, aquilo não dá certo. A gente percebe, isso é uma coisa racional, isso é uma coisa inteligente. A gente percebe que nem tudo está nas nossas mãos. Existem fatores que a gente não pode controlar, que vêm da liberdade dos outros, obviamente. Se alguém bate no meu carro, fazer, né? Por melhor que eu dirija, eu não consigo escapar de ter um acidente de carro. Mas a inteligência e a racionalidade mostram que existe, portanto, algo acima de mim. Algo que de alguma forma não controla, deixa a minha liberdade, mas algo que tem mais poder, sabe mais do que eu. E nós cristãos, nós pessoas crentes também em outras religiões, cremos que isso não é um algo, isso é alguém, isso é uma pessoa, isso é Deus. Ele não controla a minha vida, eu sou livre, mas Ele sabe mais, foi Ele que me criou. Ele me ama mais do que eu própria me amo. Ele me chama a algo que é melhor do que aquilo que eu mesma posso imaginar. Ele existe, Ele está lá. Se a gente corre de um lado para o outro e procura Deus no barulho e na atividade, a gente geralmente não encontra. Mas se a gente fica quieto, principalmente nos momentos de sofrimento, se a gente consegue entrar em si mesmo, por assim dizer, e ver lá no fundo do coração, a gente geralmente escuta essa voz quieta, suave, como diz a passagem tão bonita do profeta Elias. Deus não está no vulcão, no terremoto, na tempestade. Ele está na brisa suave, mansa, que fala lá no fundo do nosso coração. Quantas vezes agora nesse tempo de pandemia a gente percebe um pouco dessas coisas assim, silenciosas, quietas, um sorriso de criança, uma relação melhor com o marido, com a esposa, coisas que às vezes a gente passa semanas sem olhar. A nossa vida no mosteiro, justamente por isso, é mais quieta e mais tranquila, para que a gente se acostume a olhar, a contemplar, isso aqui é a contemplação, essas realidades que ficam às vezes escondidas por detrás do barulho e da enfim, confusão da nossa vida no mundo, que não são ruins em si, mas que às vezes podem justamente esconder as coisas melhores. Então São Bento diz, pedir a bênção de Deus. Eu já fiz a minha parte, eu já pensei, eu já tomei conselho, eu já estudei, eu já organizei, eu já tomei uma decisão e agora vou fazer um empreendimento. Seja o que seja, vou cozinhar uma coisa, vou fazer um estudo, vou me casar, vou entrar no mosteiro, ou vou simplesmente varrer o chão, ou vou pegar o ônibus, ou vou de carro, qualquer coisa que seja. Eu pensei, olhei, medi e tomei a minha decisão. Para aí a coisa? Não, diz São Bento. Nesse momento, a gente faz um ato de humildade e pede a bênção de Deus. A bênção de Deus não quer dizer, como muita gente pensa, uma mágica. Eu agora vou pedir a bênção de Deus e vai dar certo. Não! Pode ser, inclusive, que a bênção de Deus queira dizer que aquilo não vai dar certo. Porque Ele sabe melhor do que eu. E quantas vezes não é através do fracasso, não é através do sofrimento, não é através de uma doença, não é através de uma contradição, não é através agora talvez até da pandemia, que Deus ensina para nós coisas que a gente mesmo não ia aprender, porque a gente segue os nossos próprios planos e as nossas próprias ideias e os nossos próprios valores e os nossos próprios parâmetros. Portanto, esse pedir a bênção de Deus quer dizer simplesmente dizer: Senhor, eu fiz a minha parte. Isso eu tinha que fazer, isso eu quero fazer, isso eu tenho a liberdade para fazer e a capacidade, a racionalidade para fazer. Mas eu agora faço um ato de humildade, que é inteligente a rigor, e digo, no fundo, eu ponho tudo nas suas mãos. O Senhor agora vai fazer o que o Senhor quiser disso. Se o Senhor quiser que dê certo, ótimo. Se o Senhor achar que isso no fundo não é bom para mim e é melhor que outras coisas aconteçam, eu digo sim, eu aceito.
Por quê? Porque eu creio que o Senhor é maior do que eu, que o Senhor sabe mais do que eu e que o Senhor me ama mais do que eu mesma posso me amar. E é essa disposição de entregar tudo a Deus que, no fundo, faz a nossa vida ficar tão leve e tão alegre e tão confiada. É como uma criança pequena que faz as suas próprias brincadeiras, vai e vem. Criança adora inventar coisas, né? Tá sempre inventando uma historinha, brinca para lá e brinca para cá. Mas é importante para essa criança saber que o pai ou a mãe estão perto, estão olhando, ou até mostrar para o pai e para a mãe essa coisa que ela fez para pedir a aprovação do pai e da mãe. Mesmo que não digam nada, só fazer um sinal com a cabeça ou fazer um sorriso. A gente é frente a Deus como uma criança, não no sentido de ser irresponsável, no sentido de ser imaturo, mas no sentido de que a gente sabe menos do que Ele. Eu faço a minha vida, tomo as minhas decisões, faço os meus planos, isso é ótimo e eu tenho que fazer. Mas isso não é tudo. Eu digo no fundo, Pai, meu Deus, eu ponho isso nas suas mãos. O Senhor faz agora o que o Senhor quiser, porque eu confio no Senhor. Tem um filme muito bonito de um médico americano que enfrentou muito preconceito, porque ele era uma pessoa de cor nos Estados Unidos naquela época, e isso era difícil, ele se tornou um grande cirurgião, e tem uma cena tão bonita, ele vai fazer uma cirurgia para separar dois gêmeos siameses, uma cirurgia extremamente difícil, dura mais de 20 horas, é uma história verdadeira. E antes está tudo pronto, tudo feito, é um grupo imenso de médicos, enfim, é um acontecimento no hospital. E ele tem uma reunião então com os pais da criança e eles resolvem os últimos detalhes e ele, enfim, esclarece tudo. E aí a mãe das crianças naturalmente pergunta, mas tem alguma coisa mais que a gente possa fazer, doutor? E ele diz, tem, rezar. Agora a gente já fez a nossa parte, mas agora a gente põe tudo nas mãos de Deus. Se Ele quiser que dê certo, vai dar certo. E se Ele não quiser, de alguma forma a gente crê que isso é o melhor que podia acontecer. Nós fizemos a nossa parte e agora a gente humildemente põe tudo nas mãos de Deus e confia nele. E é curioso, para terminar, o orgulho, quando a gente diz eu posso tudo e eu sei tudo, no fim levam à depressão e à solidão. A gente, quando é orgulhoso, está sempre meio deprimido, está sempre meio triste, está sempre sozinho. E a humildade, que parece tão fraca e parece coisa de gente que não tem força, no fundo é muito mais forte. A humildade é que dá para a gente a confiança, a alegria, a força. A pessoa que perante Deus é humilde, no fundo é como uma criança que se sente segura perto do pai e da mãe. E a pessoa que é orgulhosa, que acha que sabe tudo sozinha e pode tudo sozinha, no fundo geralmente acaba deprimido e acaba sozinho. Vamos seguir então o conselho de São Bento, seja no mosteiro, seja na nossa vida no mundo, vamos fazer o melhor que a gente puder com as nossas capacidades e com a nossa liberdade. Mas no fim, vamos pôr tudo sempre nas mãos de Deus e dizer, Senhor, o Senhor sabe mais do que eu, o Senhor me criou, o Senhor me ama, o Senhor me chama. E, portanto, tudo que eu faço, toda a minha vida, o meu dia, desde as pequenas coisas até as grandes coisas, são todas entregues ao Senhor, às suas mãos. Deus nos abençoe a todos, até o nosso próximo encontro e espero que a gente possa, enfim, tirar dessas nossas reuniões. Um grande abraço!